Vamos então começar a conversa, né, doutora? Vamos começar. Eu estava vendo material aqui, né? Tem palavras, por exemplo, que a gente fica ouvindo e se assusta um pouco, como melanoma, carcinoma, tudo que termina com nome me assusta um pouco quando eu vou ao médico. Conta pra gente o que é o câncer de pele. Então vamos lá, gente. O câncer da pele, o câncer, né, como qualquer outro câncer, é a proliferação anormal, né, de células naquela região. Então acontece o câncer da pele quando alguma das células da pele, e nós temos vários tipos de células, por isso que a gente tem vários tipos de câncer da pele, começam a proliferar numa velocidade muito acima do normal, né, causando o que nós chamamos de tumores, né? O que a gente tem para a gente como um tumor, quando a gente não estudou medicina, etc., é uma coisa que cresceu. É uma bolinha, uma lesão alta, não é isso? Um nódulo, uma pápula. Mas o câncer da pele nem sempre acontece dessa forma, né? Então, a grande maioria dos cânceres da pele são os cânceres do tipo não melanoma. Ou seja, são os carcinomas. Os principais representantes desse grupo são carcinoma basocelular e carcinoma espinocelular. Esses cânceres são altamente curáveis, né, gente, quando eles são descobertos no início, né? E vocês sabem que é uma coisa muito interessante essa história do câncer na pele, coincidiu muito assim, eu vejo como que isso cresceu e melhorou esse diagnóstico ao longo da minha formação médica. Porque quando eu me formei em medicina, em 1995, na Universidade Federal de Minas Gerais, minha primeira residência foi cirurgia geral. E chegava para a gente operar lá na Santa Casa uns casos de câncer da pele muito avançados. Não estou dizendo que eles ainda não aconteçam, mas com essas campanhas, né, que vem acontecendo não só no Brasil, mas em vários países, alertando as pessoas para os sinais do câncer da pele, para a necessidade da fotoproteção, nós temos conseguido melhorar os nossos diagnósticos de cânceres em estados mais precoces, enquanto eles ainda são muito curáveis, ainda não apareceram metástases, né? O câncer de pele do tipo melanoma, ele acontece em menos de 10% de todos os cânceres da pele, e eles são bem mais graves, porque o melanoma, enquanto ele é pequenininho, às vezes pouquinho mais de 1 milímetro, ele já deu metástase, ou seja, nem sempre ele é um tumor grande, às vezes ele é uma pinta plana. Então, é interessante, Natália, que às vezes eu recebo pacientes lá no consultório e eu faço a checagem da pele de todos os meus pacientes. Até quem vai lá no consultório fazer preenchimento labial, fala, vamos dar uma olhada nas pintas antes? Porque isso que diferencia o médico, não é mesmo? A gente poder ter essa visão ampla do paciente. E é muito interessante, assim, que às vezes o paciente fala assim, não, doutora, eu tenho até uma pinta no pé, mas essa eu não vou mostrar, não, porque essa é plana, então não tem problema. E não é por aí. Às vezes uma pinta plana, como a que matou o cantor Bob Marley, né? O cantor Bob Marley morreu porque ele tinha uma pintinha plana, né, no dedão do pé, e aí ele não imaginou nunca que isso fosse um melanoma, né? E no final, quando descobriu, já era um melanoma e já tinha dado metástase. Então, esses melanomas, eles aparecem como uma pinta que vai modificando, como uma bolinha preta um pouquinho elevada, ou às vezes é uma pinta que você já tinha e ela começa a modificar, né? E às vezes uma manchinha embaixo da unha. Lembra um caso de uma Miss, há pouco tempo, o negócio da unha de gel? Não, Falou que ela tinha uma unha de gel e quando ela tirou a unha de gel, ela descobriu que ali debaixo da unha estava uma lesão que ela achava que era um fungo, mas era, na verdade, um melanoma. Então, aparece muito pra gente lá no Hospital Mário Pena, né? O paciente que ele aparece, a história é sempre a mesma, viu, Natália? É assim, nossa, eu tinha uma micose na unha do dedão. E aí eu fui e fiz um exame, deu negativo. Aí eu tratei 2 meses. E no final das contas, a pessoa esquece daquilo, acha que aquilo não tem problema, e era finalmente um melanoma, né? Então, é muito importante a campanha do Dezembro Laranja. Ela é uma campanha, importante dizer, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da qual eu me orgulho de ser presidente eleita agora para a próxima gestão aqui em Minas Gerais. Então,
A SBDMG, né, ela também faz parte, como todas as regionais de dermatologia, e o objetivo é esse. E você está falando que não viu, você não viu o Tony Ramos, não? Essa semana é o Tony Ramos que está falando para gente sobre a importância do Dezembro Laranja. A SBD, ela chama vários atores, pessoas assim de renome para nos ajudar a informar sobre, né, sobre essa importância da fotoproteção, da gente avaliar logo as pintinhas do corpo, né, das unhas, né? Ter um cuidado com o dermatologista, não é isso? Sim, sim, mas realmente eu tenho que confessar que eu não estava atenta para esse dezembro lá e como é importante, né? Mas eu acho que o Brasil tem olhado para isso mais realmente assim, na esfera de mídia e tal, ou é só Eu acho que falta realmente um empenho, né, de todas as instituições. Eu acho que isso é legal você falar mesmo, né? E eu, como é, dermatologista, eu fico muito chateada quando eu vejo até um médico, né, que eu não vou citar o nome, indo numa rede social e falando que o protetor solar dá câncer, uma baboseira, uma médico falta mesmo. de conhecimento. Médico, uma falta de conhecimento. Esse ano nós tivemos que levar ao conhecimento do Conselho de Medicina essas pessoas que estavam trazendo essa desinformação, né, Natália? Então, assim, o câncer da pele, ele está aí, ele é o câncer mais comum que a gente tem hoje, né? Ele está na cara, é muito fácil fazer a prevenção. Que sorte que hoje a gente pode usar o protetor solar, né? Com muita segurança, não é isso? Então, a quantidade, por exemplo, do dióxido de titânio, dos componentes do protetor solar que a gente usa para fazer a fotoproteção, são infinitamente menores do que qualquer dose tóxica, né? Quer dizer, ele só faz bem mesmo, só benefício, né? Sem falar que ele vai prevenir também, a gente usando um protetor diariamente, ele vai prevenir o envelhecimento precoce da pele, não é isso? Então, a gente consegue também dar uma melhorada no aspecto estético da pele, que acaba, às vezes, sendo o principal motivo para que muitas pessoas usem o protetor, né? As camisas com proteção ultravioleta, você já ouviu falar, Natália? Aquelas camisas que a malha que tem uma proteção UV, né? Essas camisas são muito importantes também, porque às vezes uma camiseta de malha, ela te dá uma proteção equivalente a um FPS 10, 12, 15. Mas uma camiseta dessas, ela pode dar uma proteção equivalente a um FPS 50, né? Então, é uma maneira excelente também de você fazer uma fotoproteção. Eu tenho visto que a nossa campanha tem dado certo. Como é que eu te falo isso? Pela chegada de pacientes espontaneamente, querendo checar suas pintinhas, né? Pela chegada de pessoas, por exemplo, quando eu vou à praia, eu tenho uma irmã que mora em Fortaleza, então eu vou muito para lá. Aí eu vejo que na praia já tem bastante pessoas com a camiseta, né, de proteção UV. Eu falo, poxa, esse cara está antenado para os riscos, né, da exposição excessiva ao sol. E eu vejo as pessoas replicando o protetor, porque não basta passar uma vez, né, Natália? Não tem um protetor que dura o dia todo, né? É importante a gente passar o protetor e reaplicar a cada 3, 4 horas, ou sempre que a gente suar muito, né? Ou quando a gente entrar na água, não é isso? Sim, Então, sim. são essas demandas. Eu vejo as pessoas até um pouco mais preocupadas e antenadas com isso. Agora, Natália, você já ouviu falar que protetor solar pode diminuir os níveis de vitamina D? Você já ouviu Olha, isso? eu recebi a pauta aqui do Mário Penha com essa curiosidade absurdas e estou chocada, porque assim, eu mais acreditaria numa história dessa. Como é que isso se Exato. reverbera, Exatamente. Então, assim, sabe? nós temos, a gente tem um colega, né, que é o Flávio Luz, lá do Rio de Janeiro, que fez um estudo bacana mostrando que realmente não, né, gente, isso não vai acontecer, né? Principalmente nós que moramos aqui nesse país cheio de sol, né? O fato da gente usar protetor solar num dia de praia, por exemplo, não vai diminuir os seus níveis de vitamina D. A gente ter os níveis de vitamina D bons depende de uma série de fatores, inclusive alimentação, uma série de outras questões também, né? Então, é muita fake news, viu, Natália? É, Problema, né? é por isso que a gente tem que conversar muito e, né, compartilhar informações. As pessoas já estão perguntando aqui sobre cirurgia, mas eu acho que falar de cirurgia, a gente podia falar um pouquinho
como é feito esse diagnóstico, né? E depois que é feito, quais são os próximos passos. Depois que você detectou, tem que ser. O seu som está falhando, mas eu vou complementar para você. Natália. Então, a Natália está perguntando aqui, gente, depois que a gente faz o diagnóstico, né, como que é feito o diagnóstico e depois que a gente faz, como é que a gente resolve isso. Então, o diagnóstico do câncer da pele, muitas vezes ele é feito pelo próprio paciente, que fala assim, poxa, eu não tinha essa pinta e ela apareceu, e está crescendo. Então, isso é uma das coisas que acontece às vezes. A pessoa fala, poxa, Gisele, olha, eu vim cá para você checar essa pinta minha. Essa semana eu recebi um paciente que tinha 15 anos que não consultava comigo. Ela mora na Austrália. E ela veio ao Brasil e falou, doutor, eu vim postar com você, te dar um abraço, um Feliz Natal, mas eu quero que você verifique uma pinta que eu não tinha nas costas. E a gente já providenciou a retirada dessa pinta dela, porque realmente está lembrando uma lesão maligna, né? Um melanoma. Então, é aquela pinta que não existia e que apareceu, ou é uma pinta que você teve a vida inteira, às vezes até nasceu com ela, e que ela mudou um pouquinho. Criou, por exemplo, uma outra pintinha do lado, ela mudou um pouco de cor ou de tamanho. Ou então, é aquela pinta que parece com aquela do seu pai, porque esse é um outro mito. O paciente chega no consultório e fala assim, Gisele, essa pinta não precisa preocupar com ela, não, é de família. Meu pai tem uma igualzinha. Não tem essa história? Não tem nada a ver, gente. Essa pinta está correndo o mesmo risco de se transformar num câncer da pele, né? Ou então, quando no caso do câncer não melanoma, aquela lesão de pele que parece uma bolinha, uma casquinha, às vezes ela parece uma verruga, né? A pessoa ela tem um aspecto verrucoso. Ou então ela é uma casquinha que dá uma casquinha, arranca a casquinha, ela não cicatriza mais, né? Ou às vezes é uma coisinha áspera na pele, uma manchinha meio rosa. O carcinoma base celular, às vezes, ele é muito comparado nos nossos livros textos com um material perolado. Ele tem um aspecto perláceo, parece uma pinta brilhante, que tem uns vasinhos, umas telangiectasias. Deixa eu dar uma corridinha aqui, que eu vou mostrar uma coisa aqui, ó. Legal. Enquanto a doutora Gisele vai lá buscar, pessoal, eu vou só reforçar aqui. Só um minutinho, doutora Gisele, aproveitando aí. Só um minutinho. A doutora Gisele vai falar isso. Tem muita gente aqui perguntando, calma que a gente já vai responder sobre os tratamentos. Mas antes disso, só reforçando, pessoal, compartilha a live, chama os amigos, chama todo mundo para assistir, que a gente está falando aqui sobre o câncer de pele. E já daqui a pouco eu volto com os nossos canais de doação, hein? Fica de olho. Então é o seguinte, gente, esse aqui é um aparelho que a gente utiliza muito para fazer o diagnóstico do câncer da pele. Ele é chamado dermatoscópio. Ele é, na verdade, um microscópio de superfície. A gente utiliza um gelzinho e ele é colocado sob imersão e aí a gente consegue ver imagens, né, muito mais nítidas do câncer da pele. Então, a gente utiliza a dermatoscopia em todos os nossos exames, né? E uma coisa muito importante que eu quero falar com você sobre isso. Um dos casos mais bizarros que eu já recebi no meu consultório foi uma paciente que tinha, na verdade, um melanoma maligno muito avançado, que é aquele câncer que vem da pinta, e ela estava, na verdade, tratando esse melanoma numa clínica de estética que não tem médicos, só profissionais não médicos, e que confundiram esse melanoma com uma mancha na pele. Meu Deus. Então, eu quero aproveitar para contar para vocês por que eu e a Sociedade Brasileira de Dermatologia fazemos um trabalho incansável de orientação dos parlamentares, né, das autoridades do Ministério Público sobre a importância de ter médicos dermatologistas em qualquer local que se propõe a tratar mancha de pele. Porque antes de tratar, a gente tem que saber o que é. Então, para a gente não perder um paciente, como essa paciente nossa que acabou vindo a falecer, porque teve um melanoma que ficou anos sendo tratado como se fosse um melasma, que é claro, a pessoa que não é médica dermatologista, ela não é obrigada a saber disso. Então, vai procurar tratar uma mancha na pele, procura um médico especialista em dermatologia. Não é nem médico, não. É um especialista. Isso é muito importante, isso faz parte da pauta da defesa profissional
que a gente hoje em dia está numa briga danada, porque profissionais de todas as áreas que não são médicos agora resolveram brincar de médicos e começar a fazer como se fossem tratamentos de pele. Mas não pode, porque a pessoa não sabe fazer um diagnóstico, né? Então, o melanoma ele pode se confundir com várias lesões benignas de pele. O lentigo maligno melanoma pode se confundir com o lentigo simples, que é uma sarda. Então, você não pode fazer um laser no rosto de uma pessoa que tem um tanto de manchinha sem realmente ter os diagnósticos, os recursos diagnósticos para ter certeza que ali não tem um câncer na pele. Entendi. O negócio é muito sério e a gente recorrer aos profissionais para isso, Não né? estamos te ouvindo, Natália. Ah, meu Tá Deus. muito ruim. Mas enquanto isso, vamos lá. Doutora, vamos falar um pouquinho dos tratamentos? As pessoas estão aqui perguntando se é sempre cirúrgico, mas a gente volta. Natália, vai testando aí, hein, sua voz. Então, vamos lá. É sempre cirúrgico? Os cânceres da pele do tipo não melanoma, eles podem ser tratados com alguns medicamentos, né? Então, os cânceres da pele iniciais, as lesões pré-malignas principalmente, né, que entram nesse grupo dos não melanomas, eles podem ser tratados, por exemplo, com uma substância chamada 5-fluorouracil, que é o Efurix, ou com uma outra substância chamada imiquimod, em tratamentos que são bastante invasivos, porque apesar de ser um creme, não é qualquer pessoa sair passando. A gente precisa realmente fazer uma avaliação e até uma separação de áreas, né, que vão ser tratadas no início e outras são ciclos, como se fosse de quimioterapia de uso tópico, né? Bom, aí a gente tem, quando já é um tumorzinho mesmo invasor, a necessidade da cirurgia. E a cirurgia, ela pode ser feita com a ajuda de crioterapia, né, que é o congelamento da lesão. Ela pode ser feita com bisturi mesmo, né? Tem muita gente que fala assim, posso cauterizar o meu câncer da pele? Pode, mas hoje nós preferimos fazer sempre uma excisão da lesão para a gente ter a possibilidade de fazer uma análise diagnóstica das margens que estão envolvidas ali naquele tumorzinho, né? A maioria das cirurgias, quando as lesões são pequenas, elas são cirurgias que podem ser feitas até na clínica, no consultório, né? E algumas vezes acontece, né, gente, dessas lesões metastatizarem e a gente tem recursos também para verificar se aquelas lesões né, precisam de outras avaliações, né? Na grande maioria das vezes, esses tratamentos serão suficientes no caso dos cânceres não melanomas, carcinomas, né? Então, são as cirurgias. Quando é um carcinoma que a gente percebe que está invadindo uma área um pouquinho maior ou em certas áreas nobres, a gente utiliza uma cirurgia chamada cirurgia de Mohs. Essa cirurgia é uma cirurgia que fica o cirurgião e o patologista lado a lado. E é feita a retirada de um pedacinho do tumor e uma análise de 100% quase das margens. Então, é uma cirurgia muito interessante, porque a gente consegue fazer praticamente um diagnóstico ali histológico durante a cirurgia. Ela é demorada. Tem casos que duram até 2 dias. O paciente vai, termina a noite, volta no dia seguinte para tirar mais um pedacinho. Tudo com o objetivo da gente poupar uma área de pele. Por exemplo, vamos supor que você tem um carcinoma vasocelular no nariz. E é um carcinoma multicêntrico, daquele tipo que aparecem várias pequenas áreas de câncer. Então, você não pode tirar o nariz todo do paciente para garantir uma margem cirúrgica livre de câncer. Então, a gente utiliza esse recurso da cirurgia de Mohs para a gente fazer exatamente a retirada do que precisa, sem tirar uma pele além do que precisa, porque é uma área nobre que você quer preservar com a finalidade estética, né? E aí as pessoas perguntam, doutora, tem que fazer a quimioterapia? Então, assim, gente, via de regra, o carcinoma base espinocelular não requer quimioterapia. A gente vai fazer mesmo a retirada cirúrgica. Sim. Ela é ativa, ela é o padrão ouro de tratamento, né? Agora, a gente vai passar para os cânceres do tipo melanoma. Esses cânceres já requerem uma margem cirúrgica maior, sabe? E um acompanhamento muito mais próximo em relação à busca de metástases que podem acontecer. Agora, eu tenho pacientes do Mário Pena e eu fico assim, muito orgulhosa, viu, Carol, de falar que eu estou no Mário Pena desde o ano 2000,
mas não conto minha idade. Mas estou desde 2000 trabalhando no Mário Pena e eu tenho pacientes que eu tratei melanoma, né? Nós operamos no Mário Pena de 2000, que continuam fazendo acompanhamento comigo livres de metástases, né? Não tiveram nenhuma metástase. Então, eu sempre gosto de trazer uma mensagem assim de esperança para as pessoas, sabe, Natália? Porque às vezes a pessoa vê que tem um melanoma e já chega no consultório apavorada. Fala, nossa, Gisele, é um melanoma, e agora? O que vai acontecer? Então, existem esses casos, né? É possível, né, gente? E quanto mais precoce, melhor para a gente fazer esse diagnóstico. Eu preciso fazer uma interrupção aqui para falar de um outro problema da Sociedade Brasileira de Dermatologia que nós denunciamos ao Ministério Público. Uma esteticista que está usando jato de plasma e ela, coitada, na ignorância dela, escreveu assim no Instagram dela: tira o melanoma com jato de plasma. Quer dizer, ela queria dizer que tirava verruguinhas, mas ela realmente, ela nem sabe o que é um melanoma. Quer dizer, ela não sabe nem o que ela está falando. Então, por favor, não vão procurar esteticista para fazer jato de plasma, gente. Isso é o fim da picada. Isso é uma coisa assim. A gente que é dermatologista até arrepia, sabe, Natália? Nossa, gente, melhorou a voz? Tá dando pra ouvir? Tá dando agora. Tá. Olha, doutora, a gente vai fazer uma outra live para falar dessa história de não falar a idade, ok? Então tá bom. Boa, Natália! Por favor, eu tenho 46 anos e tenho prazer de dizer isso. Tenho o menor problema. E olha que eu tô precisando visitar a doutora aí. Então, assim... Vai ser um prazer o dia que você quiser, tá bom? Vamos falar de idade, sim. Mas olha só, agora, hoje começa o verão, né? O sol começa a esquentar. Existe uma mudança nessa rotina? É recomendado redobrar, usar por mais tempo? Como é que é isso? Agora que a gente está realmente encarando o verão. É recomendado, sim. É recomendado a gente se proteger e a gente já fazer um planejamento de como é que vai ser a nossa praia, o nosso clube, né? Quer dizer, eu acho que a gente não vive numa bolha e a gente tem mais é que aproveitar. O Brasil é um país maravilhoso, cheio de praia, de oportunidades aí. E o sol faz muito bem, né? Há pouco tempo atrás, a Maria Silvia Laborne, que era uma presidente da Sociedade de Dermatologia aqui de Minas Gerais, ela fez uma campanha que eu acho super bacana, que é Sol na medida, saúde na certa. Né? Então, o sol faz bem, o sol ele é saúde também, né? Mas aí a gente vai pensar, eu falo muito com as minhas pacientes assim, por exemplo, primeiro você tem que lembrar que o protetor solar, você pode ter passado seu protetor às 8 da manhã e ao meio-dia você está sentindo o maior cheiro de protetor solar. Mas, de fato, o protetor solar, ele não dura tantas horas, então ele tem que ser reaplicado, né? Qual que é a reaplicação média? Então, umas marcas que são um pouco melhores e cujo fator de proteção solar é um fator mais alto, a gente pode reaplicar mais ou menos a cada 3, 4 horas num dia que você não está exposto. Se você estiver exposto, você tem que pensar que aí tem vento, tem evaporação do filtro solar, tem um punhado de outras questões, por exemplo, sudorese, você está fazendo um esporte, você está fazendo uma caminhada, você vai perder o protetor solar mais rápido um pouquinho. Nesses casos, a gente precisa fazer uma reaplicação mais frequente. De 2 em 2, até de 3 em 3 horas desse fotoprotetor, sabe? Usar uma camiseta com proteção UV numa praia é super legal, porque aí você faz aquela caminhada com a camiseta e você só vai ter que passar o protetor solar nas áreas que ficaram para fora da camiseta, então já diminui a sua necessidade. O Grupo Brasileiro de Melanoma, ele tem um estudo legal que mostra isso, que é difícil a pessoa aplicar o protetor solar de maneira uniforme numa área muito extensa. Então, cobrir parte do corpo com uma camiseta já ajuda bastante, né? Eu recomendo que quando você esteja num dia assim que você vai se expor, não escolha um protetor muito fluido. Escolhe um protetor solar que tem uma aderência melhor na pele, com um fator de proteção bem alto, para você ter que reaplicar menos vezes. Por exemplo, um FPS 90 e tem umas proteções assim que eles falam Max Defense, protetor e bloqueador, etc. A gente vê quando a gente passa que ele é mais grudento, sabe, Natália? Então, geralmente, ele tem um veículo que evapora menos, entendeu?
Ele é um veículo que gruda mais na pele, né? É mais adequado para um dia de sol, de piscina. Outra coisa, você quer fazer uma caminhada na praia? Tem que ser às 11h30. Né? Não é? Eu falo para o paciente, você acabou de gastar aqui uma grana fazendo aqui um programa de tratamento de melasma, agora você vai jogar isso tudo fora numa caminhada de 11h30. Vai fazer sua caminhada às 6 da manhã, 7. Caminha às 4 da tarde, 4h30 já está um horário bom, você põe um bonezinho, coloca sua camiseta. Então, a gente tem que saber fazer as escolhas para a gente, né, nesse quesito aí, tanto de beleza quanto de envelhecimento da pele. Eu acho que a gente fazer uma escolha mais, digamos, inteligente, né? Na hora da gente fazer o nosso esporte. Realmente, aquela coisa que, por exemplo, a minha mãe, né? Que a gente ia muito para Iriri quando eu era pequena. Mamãe fazia uma caminhada ali com a minha tia de, sei lá, de 10h30 até meio-dia. Voltava todo mundo esturicado. Aquilo não é saudável, né? Aproveitava para pegar um bronze, né? Não Ela é? aproveitava. Passava um raíto de sol. Maravilhosa! Não é? A mamãe levava pra gente uns macaquinhos brancos para quando a gente estivesse bem queimadinha. Então, assim, isso hoje a gente procura evitar. A gente sabe que as queimaduras solares na infância, elas são grandes responsáveis pelo câncer da pele e idade adulta. Ah, Né? é? Porque a maior quantidade de sol que a pessoa toma, em geral, é até os 18, 19 anos. Então, e o efeito do sol na pele é acumulativo, né? Uhum. Então, é importante realmente a gente fazer uma prevenção para os nossos filhos, por exemplo. Meus meninos vão à praia 2, 3 vezes por ano, mas a gente faz esse tipo de proteção, né? Os meninos, meus pequenos, já falavam, mamãe, vamos colocar a blusinha UV dentro da mala. Fala isso mesmo, vamos pôr a blusinha UV. A gente criando essa, eu falo que é uma cultura da fotoproteção. Sim, sim. É criar um hábito mesmo. E ainda que o sol não esteja rachando sobre a sua cabeça, é importante passar o filtro solar, não é isso? Muito importante, porque o mormaço, né? Quer dizer, aquele sol que vem do chão, ele também é responsável, né? Por queimar a gente, não é isso? Sim. Vamos falar um pouquinho do seu trabalho e do trabalho do Instituto Mário Pena com relação aos diagnosticados, né? Existe um Uhum. acompanhamento por parte da sua equipe, por exemplo, mas existe uma equipe multidisciplinar que acompanha. Queria que você falasse um pouquinho da necessidade de, né, de ser acolhido por psicólogos, assistentes sociais, né, um tratamento mais macro para essa pessoa que teve um diagnóstico positivo. Muito importante isso que você está falando, porque o tratamento do câncer é um tratamento, em geral, multidisciplinar. Né? Então, no Instituto Mário Pena, nós temos essa equipe de suporte que é muito bacana com a enfermagem. Eu acho que a enfermagem é muito esquecida, mas ela é uma grande responsável também pelos tratamentos aí de todos os nossos pacientes. As secretárias que estão nos corredores são pessoas assim fantásticas. A minha secretária, Natália, é uma graça de menina que está ali para ajudar todos os pacientes a terem informação aonde que vai, onde que eu vou fazer meu exame, né? A gente tem equipe que tem psicólogos, então é uma equipe realmente de assistente social, quer dizer, é uma equipe Nutricionista, nutricionista tudo. e temos uma equipe médica muito qualificada, tanto de médicos que estão trabalhando na oncologia, na radiologia, radioterapia, né? Vocês sabem que a gente conta muito com o diagnóstico de imagem, então a radiologia é muito importante, né? O oncologista, né? Quer dizer, a equipe de oncologia é muito bacana. A equipe de clínica médica é muito importante, né? Para dar um suporte ao paciente, por exemplo, que se submeteu a uma cirurgia, que vai precisar ficar, às vezes, internado alguns dias, né? Então, o Instituto Mário Pena é um instituto que reúne isso tudo. E é por isso que a gente tem um orgulho muito grande de trabalhar lá, sabe, Natália? Que legal, que legal. Ô, pessoal, Eu pode falar, Natália. queria fazer Só o estou mesmo. falando assim para a gente já. Ah, que legal! Queria fazer o mesmo, Natália trazendo. porque eu acho super importante. Eu anoto, eu sou a pessoa que anota tudo, apesar do celular e de toda a tecnologia. Então, a agenda para mim é super importante. É um bom presente, é um presente útil para as amigas e amigos ocupados, que tem uma rotina de trabalho e tal. E aí
falando, né, gente, que você pode doar R$ 39,90, tá? Ganhar a agenda, pode dar um presente para um amigo, para você, e colaborar com o Instituto Penha. Então, a Carol vai repetir. Isso. As agendas, aproveitando que a Natália fez a propaganda, elas já estão disponíveis, tá, pessoal? Então, ela pode ser adquirida, você pode entrar em contato com a gente, com a nossa central, com o nosso núcleo lá que vende a agência, que é o 3299-9500. Tá linda, né, Natália? Eu adorei ela também. E pelo preço de R$ 44,90, você pode achar nos supermercados Verde Mar também. Acompanhe as nossas redes sociais, porque lá tem todos os lugares que você pode achar e as formas de adquirir essa agenda. Lembrando que 100% da venda da agenda ela é destinada ao tratamento dos nossos pacientes oncológicos. Repetindo aqui, vou falar mais uma vez, antes de interromper vocês, porque infelizmente nosso prazo está acabando. Eu vou passar para vocês para as considerações finais já já. Mas só repetindo, pessoal, os nossos canais de doação, já que a Natália acabou de falar, é o 0800 039 1441, tá? E você pode fazer a doação também pelo nosso site, que é o mariopena.org.br, tá? Eu sei que se a gente dependesse da gente, a gente ia ficar estendendo aqui, falando, até porque tem muita coisa, né, doutora Gisele, para falar. Muita mesmo, muita curiosidade. Então, eu só queria agradecer, mas eu queria passar primeiro, doutora Gisele, tem mais alguma coisa para ressaltar? Natália, mais alguma dúvida que queira falar? Não, eu estava querendo, porque na verdade a pergunta aqui da pauta que me interessa, por favor, que é a hereditariedade, né? Meu pai tirou 3 carcinomas, eu acho, e faleceu por Parkinson, né? Por outros motivos. Sempre estava muito atento à pele dele, e eu sou a pessoa mais pintada do universo, então eu tô sempre de olho nas minhas, né? E aí eu queria entender se pelo fato de ter o pai que tinha muitas pintas, né? Uma família pintada, se eu tô mais suscetível do que uma pessoa, às vezes, com uma pele mais escura, bem clara, né? Com certeza, a hereditariedade, ela contribui, né? Ela é um dos fatores, né? Que deixa a gente mais atento ainda à possibilidade do câncer da pele, né? A hereditariedade também é a cor da pele, a cor dos olhos. Então, a gente sabe que as pessoas mais branquinhas, dos olhos claros, né? Agora, no Brasil, a gente tem uma miscigenação muito grande, né? E às vezes a gente tem pessoas que têm essa predisposição para o câncer da pele e que não tem a pele branquíssima, e a gente tem câncer da pele em todos os fototipos, né, Natália? O Brasil, eu falo que não tem ninguém branco e ninguém, né? Quer dizer, todo mundo miscigenado. Eu acho que quem melhor definiu isso foi a Pantone, aquela, não sei se você já viu, What's Your Pantone Shades, né? Everyone is a shade of Pantone, aquela campanha da Pantone. Quer dizer, a gente é isso, a gente é uma população miscigenada. Então, acho que todo mundo tem que estar bem atento. Sim, inclusive Bob Marley, que você disse aí, era um homem preta, né? Exatamente. Então, ninguém está isento, né? Todos temos que nos cuidar. Isso mesmo. Basta isso. Pela conversa. É isso. Eu queria agradecer mais uma vez, então. Natália, obrigada por aceitar o nosso convite, abraçar mais uma campanha nossa. Já participou aí de Outubro Rosa, para com a gente no Dezembro Laranja. É sempre uma honra ter você com a gente e levando aí essa informação. Obrigada por tudo mesmo. Doutora Gisele, mais uma vez também, obrigada por tudo, pelos esclarecimentos. As pessoas estão agradecendo aqui, falando maravilhosas, eu estou lendo aqui. Foi tudo ótimo. Então, só tenho que agradecer a vocês, doutora Gisele e Natália. E, mais uma vez, reforçando, quem perdeu ou quem chegou depois, não precisa preocupar, não. Daqui a pouquinho, a nossa live ela já vai estar disponível também no nosso site. Natália também, né, Natália? E a gente vai deixar ela disponível para você poder ver tudo de novo, tirar suas dúvidas. Ficou ainda mais alguma coisa? Deixa lá nos comentários, a gente pede para a doutora Gisele responder e manda para vocês, tá bom? Meninas, obrigada mais uma vez, tá? Por tudo. Um beijo para vocês. Boa noite. Obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.